Glória a Deus. Boa essa palavra ministrada pela pastora Maria do Carmo. Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos seguindo, nos acompanhando. Deus, Ele certamente, Ele já falou contigo através dessa primeira ministração. Deus certamente, Ele já falou contigo através dos louvores aqui entoados pela pastora Maria do Carmo, como também pela ministração da palavra. Que Deus abençoe desde já a todos vocês que estão conosco aí nesta live, neste Café com Bíblia, para juntos adorarmos e bendizermos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu também tenho uma palavra de Deus para ministrar ao teu coração essa noite, algo que Deus ele colocou no meu coração, e eu creio que Ele falará também ao teu coração. Livro de Mateus, capítulo de número 14, e a partir do verso 22, nós iremos fazer menção do verso 28 e 29, que nos diz assim a palavra do Senhor. Mateus 14, 28 e 29. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Glória a Deus. Este texto que nós acabamos de ler, ele tem como a epígrafe do texto: Jesus anda sobre as águas. Jesus, ele dá uma ordem para os discípulos que entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele estava ali despedindo a multidão. Então ele despede a multidão, sobe para orar à parte. E ali já está chegando a tarde. E agora o barco ele já está no meio do mar, já tomado pelas ondas, porque o texto ali vai nos contar que o vento ele é contrário. E agora os discípulos, eles vê que andando sobre o mar está um homem. Então eles começam a ficar atônitos, assustados, com medo, a ponto de começarem a gritar. Mas Jesus logo os tranquiliza, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mas Pedro, ele lança a seguinte indagação para Jesus: Se é tu, Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. Então Jesus lhe diz: Vem. E é aqui que eu começo a ministrar esta noite. Pedro, quando recebe o convite de Jesus para andar sobre as águas, o texto ele vai nos informar que Pedro ele tem uma atitude. E qual é essa atitude, irmão Paulo?
O texto vai dizer: e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E aqui eu já começo a aprender a primeira lição da noite de hoje deste texto. Pedro, para ir ter um encontro com Jesus, primeiro foi-lhe necessário descer do barco. Jesus lançou o convite: venha andar sobre as águas. Mas primeiro foi necessário Pedro se desprender do barco. Primeiro foi necessário Pedro deixar o barco para trás. E aqui eu já entendo a primeira e rica lição deste texto. Qual é, irmão Paulo? Para nós termos um verdadeiro encontro com Jesus, primeiro será necessário, no meio do caminho, nos desfazermos de algumas coisas. Para nós termos um verdadeiro encontro com Jesus, é necessário nascermos de novo. Certa feita, no livro de João, Jesus disse para Nicodemos que é necessário nascermos de novo. Pedro, para experimentar o milagre de andar sobre as águas, primeiro ele teve que se desfazer do barco, ele teve que descer do barco, ele teve que renunciar o barco, ele teve que deixar para trás o barco para poder experimentar o milagre de andar por cima das águas. Aqui dói um pouco, mas vai curar. Aqui dói um pouco, mas transforma. Nós precisamos entender que para eu e você termos um encontro verdadeiro com Cristo, primeiro é necessário se desprender daquilo que nos impede de termos um verdadeiro encontro com Jesus. No livro de Marcos, capítulo 10 e o verso 46 em diante, conta para nós a história de um cego. Muito conhecida essa história. E a Bíblia ela nos diz que aquele cego, por nome Bartimeu, carregava consigo uma capa. Capa essa que representava a legalização para ele poder pedir esmola. E agora o texto vai dizer que ele clama ao Senhor, o Senhor o responde e o chama. Mas interessante é que Bartimeu, ao ouvir a multidão falando que o mestre estava o chamando, ele toma uma importante atitude. Ele se levanta, desprende da sua capa e vai ter com Jesus. E aqui nós aprendemos algo lindo. Bartimeu ele nos mostra que aquela capa representaria o seu passado. E para ele ter um encontro com Jesus, era necessário ele deixar aquela capa para trás. Para ele receber o novo do Senhor na sua vida, era necessário ele se desprender daquela capa. Para ele experimentar o milagre de ter a sua visão restaurada, era necessário ele deixar para trás aquela capa
que o acompanhava até aquele momento, mas a partir daquele momento ele entendeu e nos mostra que daquele momento para frente ele viveria algo novo e era necessário se desprender do passado. Era necessário se desprender da capa. Era necessário se desprender do velho eu. Era necessário se desprender do orgulho. Era necessário se desprender do nariz empinado. Pedro, ele tem o encontro com Jesus. Ele experimenta andar por cima das águas, mas primeiro ele teve que tomar a atitude de se desprender do barco. Primeiro ele teve que tomar a atitude de renunciar, deixar para trás o barco. A primeira lição que nós entendemos com este texto e que o céu ele está tratando ao meu e ao teu coração através dessa mensagem é que para termos um encontro verdadeiro com Jesus, primeiro é necessário nos desprendermos. Desprendermos do que, pregador? Daquilo que nos impede de ter este real encontro com Jesus. Não tem como você ter um encontro verdadeiro com Jesus sem antes renunciar às velhas práticas. Não tem como você ter um encontro verdadeiro com Jesus sem antes renunciar o ato da mentira. Não tem como você ter um encontro verdadeiro com Jesus sem antes renunciar o ato da fornicação. Não tem como você ter um encontro verdadeiro com Jesus sem antes você entender que para ter um encontro com Jesus, primeiro tem que descer, tem que reconhecer que nós somos servos e que Ele é Senhor. Pedro, ele desce do barco e vai ter com Jesus. A primeira verdade é essa. Para termos um encontro com Jesus verdadeiro, é necessário renúncia. Renunciar o nosso eu. Renunciar às nossas vontades. Pedro teve que deixar o barco. O que eu e você temos que deixar essa noite para termos o verdadeiro encontro com Jesus? Precisamos entender que para termos um verdadeiro encontro, para que Jesus entre e faça morada, é necessário renunciar. E o texto ele vai prosseguir dizendo que Pedro desce do barco. Então ele anda sobre as águas até ir com Jesus. Ele anda sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas o verso 30, ele vai trazer também para nós uma importante lição. Que Pedro, ele começa a sentir o forte vento. Então, ele começa a ter medo. E ele começa a afundar. Então ele clama, dizendo: Senhor, salva-me. Aqui nós entendemos a segunda lição deste texto. Perceba comigo, enquanto Pedro ele estava com seus olhos fitados em Jesus, ele prosseguia experimentando
o milagre de andar sobre as águas. Mas a partir do momento que ele começa a reparar os ventos à sua volta, a partir do momento que ele começa a reparar a intensidade da água, a partir do momento que ele começa a reparar as ondas, a partir do momento, trazendo para os dias de hoje, que ele começa a reparar os problemas, as dificuldades, a partir do momento que ele tira os seus olhos de Jesus, ele começa a afundar. Enquanto Pedro estava com seus olhos fitados em Jesus, ele caminhava por cima das águas. Mas no instante que ele tirou os olhos de Jesus, ele começa a afundar. No instante que ele começa a reparar mais para os problemas, mais para a dificuldade, mais para o deserto a qual ele estava enfrentando, ele começa a afundar. E aqui nós encontramos uma rica lição. E é Deus falando conosco essa noite. Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, andou por cima das águas. Mas quando Pedro reparou o vento, ele afundou. É Jesus dizendo para mim e para você essa noite. Em meio às ondas, em meio ao mar, em meio à tempestade, em meio aos problemas, em meio à enfermidade, em meio aos vendavais, em meio aos desertos, em meio às dificuldades da vida, não tire os olhos de Jesus, porque todas as vezes que nós olhamos para Jesus, nós vemos que o nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E a palavra do Senhor, ela vai dizer: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós precisamos entender que as lutas, elas vêm, que os problemas, eles chegam. Mas quando nós estamos com os olhos fitados em Jesus, nós entendemos que os problemas, eles vêm. As lutas, elas nos pegam. Mas maior do que as lutas, maior do que os problemas, é o Deus a qual nós servimos. Então, esta segunda lição nos mostra a importância de, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio às dores, desertos, lutas, nós mantermos os nossos olhos fitados em Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Enquanto eu e você estivermos olhando para Jesus, com os nossos olhos focados em Jesus, entenda, nós passaremos por qualquer problema, nós passaremos por qualquer dificuldade, nós venceremos o gigante, porque somos bons? Não, porque aquele que luta por nós é maior do que os problemas, porque aquele que luta por nós é maior do que as dificuldades, aquele que luta por nós é maior
de qualquer diagnóstico a qual o médico possa implantar sobre nós. Aquele que luta por nós é poderoso para vencer qualquer batalha. Ele é poderoso para vencer qualquer dificuldade. Ele é poderoso para nos fazer passar por qualquer deserto, porque em meio ao deserto ele não nos deixa sozinho. Ele foi poderoso para, de Gênesis a Apocalipse, não perder nenhuma batalha. E ele é poderoso para vencer a minha e a sua guerra. Então, a segunda lição que nós aprendemos neste texto é: mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Quando a luta vir, mantenha os seus olhos em Jesus. Quando o vendaval vir, mantenha os seus olhos em Jesus. Glória a Deus. Vamos prosseguindo aqui. O texto vai prosseguir dizendo que Pedro, ele começa a afundar. Então, ele clama dizendo: Senhor, salva-me. E logo, Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro, em meio às dificuldades, ele toma uma atitude. Ele clamou ao Senhor. E aqui eu acho isso lindo, porque Jesus, no verso 31, vai dizer, o texto vai dizer: E logo Jesus estendeu a mão. E aqui eu entendo duas lições. A primeira, Jesus, ele responde clamor. Você está lembrado? Nós já mencionamos aqui essa noite do cego de Jericó, cego Bartimeu. Aquele homem, ele vivia nas ruas de Jericó, mendigando à beira do caminho. Mas um dia, ele clamou ao Senhor. E Jesus parou a sua caminhada somente para responder àquele homem. E em Jeremias 33 e o verso 3 vai dizer: Clamas a mim, e anunciarei coisas grandes e firmes. Jesus, ele respondeu o clamor de Bartimeu. No livro de Daniel, a Bíblia, ela vai nos relatar no verso 6 que aquele jovem, quando ele soube que o edito estava lançado, que num cabo de 30 dias não poderia fazer nenhuma petição a nenhum Deus, ele clama ao Senhor. Daniel, ele é jogado na cova, mas Daniel não é morto pelos leões. Jesus livrou Daniel mediante o seu clamor. Jesus livrou Daniel mediante a sua oração. Jesus, ele responde clamor. Jesus, ele responde oração. Você está lembrado no livro de 1 Samuel? O texto ele vai nos contar acerca de uma moça. Moça essa por nome Ana. Ana, ela não podia gerar. O texto vai nos dizer que a sua madre, ela foi cerrada. E agora, ela não pode gerar. Mas Ana, ela toma uma atitude. Que atitude é essa? De orar, de clamar ao Deus a qual ela servia. E agora, de uma mulher que não podia gerar, Ana, ela passa a gerar filhos. Porque Deus, ele respondeu o clamor daquela mulher. Deus, ele respondeu o clamor de Bartimeu. Deus, ele respondeu o clamor de Pedro. Pedro,
ele estava afundando, mas ele imediatamente clamou. E logo Jesus o estendeu a mão e lhe deu o socorro. Aqui eu gostaria essa noite de deixar esta reflexão ao teu coração. Jesus, ele responde clamor. Essa noite é noite que Deus, ele está respondendo orações. Essa noite é noite que Deus, ele está respondendo clamor. Essa noite é noite que Deus, ele está respondendo petições. Eu não sei o que você tem clamado e o que você tem pedido, mas a Bíblia ela vai nos dizer lá em Jeremias, como já mencionamos: clamas a mim e responder-te-ei. O Senhor, ele responde o clamor da tua igreja. E o texto agora ele vai nos dizer que logo Jesus segurou na mão de Pedro e o trouxe à margem. Olha que interessante. Pedro andou sobre as águas, mas em um dado momento ele naufragou. Pedro, ele andou sobre as águas, mas em um dado momento ele começou a reparar mais a força do vento e não fixou mais os seus olhos em Jesus. Pedro, ele andou sobre as águas, mas em um momento da sua caminhada, ele afundou. Mas Jesus imediatamente o estendeu a mão e o trouxe de novo à margem. Eu termino esta reflexão essa noite falando com você, aí do outro lado da telinha, que talvez possa estar como Pedro. Você até experimentou estar com Jesus. Você até experimentou o Evangelho. Mas em um dado momento da sua vida, da sua história, você reparou mais o mar, a onda, os ventos, os problemas, as dores, as aflições. E talvez hoje você se encontra como Pedro, naufragando. Mas hoje Jesus, através dessa live, ele te faz um convite. É noite de sair do fundo e voltar para a margem. Não importa o que aconteceu no meio do caminho, mas essa noite, através dessa live, Deus, ele estende as mãos para você, para que daqui para frente uma nova história comece a ser reescrita, que uma nova história comece a ser divulgada, que o seu passado, o naufrágio, ele ficou para trás, juntamente com o barco, juntamente com tudo aquilo que você deixou. A partir de hoje, Jesus, ele te dá um convite para você retornar à margem. Jesus, essa noite, ele te estende as mãos, para que talvez você está como Pedro afundado, mas essa noite é noite de retornar para a margem, é noite de reafirmações de promessa. Eu quero terminar essa reflexão essa noite dizendo para você: você não ficará na margem.
Você não ficará afundado,